Em Uruaçu, o exército holandês levou um pastor protestante para colher dos católicos que foram aprisionados a confissão de fé, a doutrina protestante. Entretanto, ali houve uma carneficina, porque os católicos relutaram e não negaram a sua fé. Não negaram em momento nenhum a sua fé. E eles nos ensinam a viver a fidelidade à fé católica. Fidelidade à fé católica. Sem omissão, sem vergonha de professarmos publicamente a nossa fé. Nós não podemos nos recuar. Nós precisamos ter uma firmeza de fé capaz de dar o nosso sangue se preciso for. Esses dias, ouvindo um testemunho dos ataques terroristas que estão acontecendo no norte de Moçambique, jovens moçambicanos cristãos foram cruelmente assassinados por não negar Jesus Cristo. E nós ficamos com vergonha da nossa fé. Na empresa vemos pessoas ridicularizando Jesus Cristo e nós quietinho. Na escola vemos afrontas à doutrina cristã e nós quietinhos. Falta-nos fidelidade à fé católica. Falta-nos amor à igreja. Nós precisamos aprender, queridos, com os santos mártires brasileiros, fidelidade à fé católica. E nosso Senhor, depois do retorno, Ele diz: eu vos dei poder de pisar sobre cobras e escorpiões. Eu vos dei poder. E nós sacerdotes, queridos irmãos e irmãs, em virtude da sagrada ordenação, fomos revestidos não por nosso mérito, mas por bondade e misericórdia de Deus. Nós fomos revestidos de autoridade. E durante o martírio dos mártires do Rio Grande do Norte, aqueles que foram expostos aos mais cruéis sofrimentos foram os sacerdotes. Os sacerdotes foram as vítimas das piores crueldades, que eu não ouso em dizer aqui quais foram, porque são humilhantes, só de ouvir falar. Foram os índios e o exército holandês protestante, fizeram atrocidades com os sacerdotes. Porque creio eu, tomados pelo espírito do inimigo, o inimigo de Deus sabe que os sacerdotes são revestidos de autoridade. E ele especialmente atinge e ataca os sacerdotes. E isto revela, querida comunidade de São Benedito, que vocês fiéis, vocês rebanho,
precisam revestir o teu sacerdote de muita oração e penitência. Muita oração e penitência pelo sacerdote que Deus confiou a esta paróquia. Precisam rezar, e rezar muito pelo teu sacerdote, que em nome de Cristo comunica os sacramentos, que em nome de Cristo traz o próprio Jesus Cristo sobre o véu do sacramento, que em nome de Cristo, revestido de autoridade, vos tira das unhas do pecado e vos reveste novamente com as vestes da salvação. Vocês precisam ser como que um exército, guardando o teu sacerdote, cobrindo de amor o teu sacerdote. Eu sempre que venho aqui falo sobre isso. Falo da importância, não pela figura do Padre Ricardo, mas pelo ministério que Jesus confiou a ele. Precisam cobrir os teu sacerdote de muita oração e oferecer a Cristo, pela vida dele, muitas penitências. Muitas penitências. Depois, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, tomado de uma alegre exultação, ele diz: eu te louvo, Senhor do céu e da terra, pois escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Que coisa é esta? Que os sábios e entendidos não compreendem. Que só os pequeninos de Deus conseguem contemplar. É aquilo que São Mateus, durante o seu martírio no Rio Grande do Norte, ele revelou aos protestantes calvinistas a presença real de Jesus na Eucaristia. Os sábios entendidos vão ver e vão dizer: é pão, é vinho. Mas os pequeninos, tomados do Espírito, dizem: é Jesus, com seu corpo, sangue, alma e divindade. E aqueles santos mártires tinham um amor tremendo por Jesus na Eucaristia, ao ponto de que São Mateus, quando seu coração estava sendo arrancado pelas costas, abriram as costas de São Mateus e estavam arrancando seu coração pelas mãos. Ele gritava diante dos calvinistas: seja louvado Jesus sacramentado. Seja louvado Jesus sacramentado. Os protestantes que negavam Jesus na Eucaristia, quando arrancavam o seu coração, do seu coração brotava um amor por Jesus na Eucaristia, e os teus lábios gritavam: seja louvado Jesus sacramentado. E dos seus lábios, enquanto ele morria, se proferia um louvor a Jesus na Eucaristia. E nós, queridos, o nosso coração ama Jesus na Eucaristia? O nosso coração se derrama quando comungamos nosso Senhor? Nós nos derramamos em adoração a Jesus sacramentado, sobretudo quando Ele vem habitar em nossa alma em graça? Nós comungamos com reverência, devoção, amor, piedade, zelo
Nós, quando temos a oportunidade, passando próximos à igreja, vamos visitar Jesus na Eucaristia. Nós, quando estávamos afastados dos templos, sentíamos saudade de Jesus Eucarístico. Nós precisamos aprender desses santos a nos derramar por amor a Jesus na Eucaristia. Porque os sábios e entendidos negariam Jesus Eucarístico, mas os pequeninos se derramaram em sacrifício por amor a Jesus. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, pedir muito ao Espírito Santo que se cumpra em nós a profecia de que seria retirado do nosso coração aquele coração de pedra. E seria transplantado em nós um coração de carne que saiba amar. Nós precisamos amar o nosso Senhor na Eucaristia.